Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, conduz esse momento. Espírito Santo, fala por mim. Espírito Santo, ora por mim neste momento. Espírito Santo, venha e coloque esse momento nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos. Que entre todas as pessoas aqui que precisam desse momento, que precisa desse momento de oração, que precisa que as muralhas caiam na vida deles, que precisa desse momento em que as muralhas estão impedindo tantas graças, que essas muralhas hoje, com essa leitura de Josué, possa hoje derrubar muralhas. Tudo aquilo que estava impedindo nesta noite, nesse momento, as muralhas cairão, Jericó será tomado. Nós somos o teu povo, Senhor. Boa noite, boa noite a cada um de vocês que permitiu mais uma noite, mais um dia entrar aí na sua casa e partilharmos juntos desse momento, poder falar desse momento, desse amor de Deus, daquilo que Ele faz, daquilo que nós não entendemos, como Ele faz e por que Ele age. Mas hoje o Senhor quer derrubar essas muralhas, deixar cair as muralhas que têm impedido tantas situações na tua vida, seja ela de dor emocional, seja ela numa situação sentimental, amorosa, que caiam tudo por terra, porque o nosso Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor disse: onde dois ou mais estão reunidos, eu estou entre eles. Não importa a distância que você esteja hoje, o Senhor está no meio de nós. Amém? Eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Amém? Obrigada por você que já está entrando aqui. E que hoje a nossa leitura, hoje nós iremos fazer Jericó cair. Colocaremos abaixo todas as muralhas. Obrigada para cada um que já vai entrando aqui comigo, vai tomando posse daquilo que é de Deus, daquilo que vem dele, que o Espírito Santo nos conduza. Que o Espírito Santo conduza o teu coração. Amém? E Pai Santo, Pai de amor, venha em nosso auxílio nesse momento. Vai colocando as tuas intenções. Vai colocando as tuas intenções, a tua condição, daquilo que você quer, daquilo que você precisa nesta noite, porque hoje o Senhor vai romper muralhas. Amém? Obrigada, Simone, que já está aqui. Simone, esposo dela, estamos tristes, sim, sua tia Isabel, né? Sua prima. Boa noite, Iracema, muito obrigada de você estar na minha casa. Neuza Pereira, liberte, Senhor, todos os jovens afastados de Ti. E hoje vai cair as muralhas, amados. Nós vamos entender por que Jericó foi tomado daquele jeito. E por que Jericó estava com os muros tão grandes, que não queriam que ninguém entrasse na cidade de Jericó. Mas como nós temos um Deus fiel e que luta por mim, luta por você, Ele entra hoje. Amém? Vamos pedir por ela, viu? Vamos pedir pela Thalita, Mari Costa. Abraço, amada, minha prima amada. Deus te abençoe.
Agradeço, Deus, pelas pequenas graças, pois são delas que vêm as grandes. Graças, Senhor, derruba as muralhas do meu casamento. Boa noite, Rita, paz de Cristo, Maria Aparecida Silva Santos, Simone. O falecimento da sua prima Isabel hoje, de muita tristeza, né? Só nós vamos entender, amados, por que isso ou aquilo acontece na nossa vida, quando nós damos conta de... viu? Mas já voltou, né, amados? Lúcia Fátima. Lúcia, vamos orar para isso, amada. Verônica, Zilá, Olga Machado, Maria de Lourdes Carvalho, Vanir, Nivaldo Vieira, Maruxa, Maria de Lourdes, verdade, o mundo precisa dessa paz, né? Essa paz que só vem dele. Boa noite, Wanda. Maria das Neves, Cristiane Pereira, Maria Elane, boa noite, Iracema Paz, que Deus e a Virgem Maria, amém, a você também, José Nilson, Eliana Pedra e todos os que forem entrando para a glória de Deus Pai. Você que já tem a sua Bíblia aí, pegue comigo. Se você está aparecendo aqui para mim, porque tem muitas coisas no celular. Vamos lá. Conquista de Jericó. Josué 6. De 1 a 24. Eu vou ler, amados. Amém? Que diz assim: Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez, assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 volta à cidade, tocando o sacerdote a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe fica de frente. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. Diante, em seguida, o povo avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor o seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam trombeta. A retaguarda seguia a arca e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas.
Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, não façais ouvir a sua voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser. Gritai então, clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. Isso fizeram durante 6 dias. Mas no 7º dia levantou-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tinhas enviados. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram a trombeta, e logo que o povo ouviu o som da trombeta, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando o fio da espada tudo que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, ovelhas e jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa, fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e se puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que continha, exceto prata, ouro e todos os objetos que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, primeiro, nós precisamos entender quem era Josué, né? Porque todo mundo fala, Josué. Não, Josué era um homem, Josué era uma pessoa que passou. Josué era filho de Nun, que acabou sendo aquele que ficou no lugar de Moisés. Ou seja, Moisés, ele passa para Josué seguir em frente para conquistar a terra prometida. E teve várias batalhas, e uma delas foi a muralha de Jericó. Como ele diz aqui, amados, olha o primeiro. Eu vou pegar só tópicos, viu, amados? Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela e ninguém podia entrar. Veja que Josué, amados, ele era um homem totalmente responsável por aquilo que ele ia fazer, porque ele já era muito bem treinado, ele estava no Monte Sinai com Moisés, ele já tinha todo o carisma de tomar conta daquilo que Moisés colocou na mão dele, liderando para conquistar a terra prometida. Aí veja bem, quando ele fala aqui que Josué, ninguém entrava, ninguém saía, Jericó ficou fechada. Veja aqueles muros, amados, aqueles muros eram 20 metros, e não era de tijolos, não, eram pedras, né? Para que ninguém entrasse naquele lugar. Ninguém entrava e ninguém saía daquele lugar, porque ela ficou realmente fechada. Veja o que eu estou dizendo agora, ninguém entrava, ninguém saía. E ele diz assim,
o Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros, porque eles começaram a estremecer, porque vinha ali toda os guerreiros para tomar Jericó. E eles achavam que eles não iam conseguir, até porque aquela muralha, como que você vai passar a muralha para tomar, né? Tomar a cidade de Jericó, né? Para chegar a Canaã. Eles não tinham como. Então veja bem, amados. Assim, muitas vezes, se nós trazermos para hoje, na nossa vida, quantas situações que você nem entra e você nem sai. Fica totalmente fechado aquele lugar, a tua casa, os teus sonhos acabam ficando fechados diante daquele que o outro quer que seja assim, e você fica fechada, sem você conseguir passar para frente, sem você vai nem volta, nem entra nem sai. Como está aqui no primeiro 6, ele vai dizer isso. E veja bem, amados, que Jericó, ela era uma cidade tão fortificada que jamais alguém pudesse entender, alguém pudesse saber que aquele lugar seria tomado. Mas Josué, ele foi firme naquilo que Deus colocou para ele. Olha, eu te entreguei a cidade de Jericó, eu entreguei os guerreiros, eu entreguei os valentes. Então, todas as 6 voltas, para quem já participou de cerco de Jericó, para quem já participou de cerco de Jericó, participou de várias, às vezes fazem uma a cada semana, ou 7 dias seguidos, né? E no 7º dia das 7 voltas com o Santíssimo, não é mesmo? Nós fazemos isso diante do cerco de Jericó. Por que o cerco? Porque naquele momento nós estamos em oração. Enquanto eles tocavam a trombeta, eles estavam passando em volta da cidade de Jericó. E eles acreditavam que eles não ia acontecer por conta da Arca da Aliança. Eles achavam que aquilo não ia acontecer, a arca ia à frente e vinha os sacerdotes, e vinha toda a tropa à frente, e eles passaram. Eles não falaram nenhuma palavra. Por isso, amados, que nós precisamos entender uma coisa. Durante o tempo que Josué ficou ali, passando, ele não falou nada. Não era para eles falarem nada, a não ser quando o Senhor autorizasse. Muitas vezes nós não conseguimos fazer silêncio diante da muralha que está na nossa frente. Diante da muralha que está ali, que nós precisamos tomar conta daquilo, nós precisamos que caia. E veja, amados, quantas coisas, quantas situações nessa muralha hoje precisa sair daí de você. Veja, que depois ele vai dizer aqui, amados: dai volta à cidade, de vós todos os homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez, assim farás durante 6 dias, 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. Então veja bem, amados, Deus hoje está deixando, assim como ele diz aqui, dai volta à cidade, 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. Veja que Deus começou a deixar os inimigos de Jericó apavorados. Deus começou a colocá-los, eles não estavam acreditando, mas eles temiam, porque sabiam de coisas que tinham acontecido. Eles já sabiam de coisas que tinham acontecido anteriormente, e quem era esse povo que veio tomando as cidades até chegar em Jericó. Porque ali Josué, ele tinha de dar continuidade para ir para a terra prometida, na qual Moisés não entra na terra prometida. Mas foi uma promessa de Deus. E pergunto para você hoje: você tem tido uma promessa de Deus na tua vida? Você tem algo que Deus prometeu na tua vida que ainda não aconteceu? Que você, olha, isso é promessa de Deus. Amados, tudo que Deus promete para nós, Ele cumpre. A promessa que Ele faz, Ele cumpre. Ele não é um Deus que vai deixar as muralhas ficarem intactas sem cair.
Se você tem hoje aí na tua casa, se você tem hoje situações dificílimas, que você fala, Iracema, não é possível. Veja essa passagem de Josué, veja essa passagem tão rica de Josué, que vai nos dizer, veja que Josué, mas ele disse assim, o Senhor disse, então o povo tomará de assalto, ou seja, você vai tomar ela de volta. Jericó tinha que ser, porque aquele povo, amado, eram oprimidos em Jericó. Eram oprimidos e o Senhor queria libertar, porque para chegar à terra prometida precisava tomar, precisava que caísse aquela muralha. E veja que logo em seguida ele vai dizer, levai a arca da aliança de Josué. E Josué, mas ele tomou a frente com Moisés, com uma garra muito grande, de guerreiro, de fidelidade, né? Tomai, avante, dai volta à cidade marchando. Logo que Josué acabou de falar, 7 sacerdotes levando a arca começaram a andar na frente de toda aquela situação. Hoje o Senhor coloca guerreiros aí, guerreiros onde você está, guerreiros para que você possa hoje combater. Então hoje, Iracema, mas quem é os nossos guerreiros? O Senhor está enviando para nós os anjos dele, que vão combater por nós. O Senhor coloca à nossa frente todos aqueles que vão combater. Nós não precisamos fazer muito, amados. Nós precisamos orar. E hoje o Senhor nos coloca Jericó para que caia a muralha do egoísmo, a muralha do ódio, a muralha das intrigas, da inveja. Hoje precisa cair a muralha do desemprego, da doença, cair a muralha do coração despedaçado, aflito. Precisa cair a muralha, amados, do orgulho, da desobediência, de falta de paz interior. Nós precisamos olhar para essa muralha que Deus precisa entrar, assaltar, colocar em você para tirar todas essas coisas que está aí por trás dessa muralha. Muitas vezes, amados, nós nem percebemos, mas veja, o nosso Senhor, Ele faz sim. Você faz essa muralha, vai colocando todas as barreiras e ela vai crescendo como fermento na massa. E quando você vê, você não tem mais, você já não consegue enxergar que você pode passar. Você não consegue passar mais essa muralha. De tanta coisa que você fez, você já não enxerga a graça, você já não enxerga nada aos teus olhos. O Senhor tem feito pequenas coisas. Mas, amados, hoje é a promessa da muralha. Se nós atravessamos o mar, eu sei de pessoas que falaram comigo que muitos alcançaram graça. Se nós atravessamos o mar, se nós passamos pelas serpentes de bronze, olhamos para a cruz de Jesus, que é aquele que nos salva, Ele nos coloca hoje nas muralhas e fala, olha, creia que hoje vai cair muralhas de casamentos destruídos. Tenha fé. Hoje o Senhor coloca para nós as muralhas. Nós não estamos fazendo 7 dias de Jericó, mas ainda nós vamos fazer aqui. Se Deus quiser, nós vamos fazer 7 dias seguintes do cerco de Jericó. Amém? Então veja bem, amados. Não deixe com que essa muralha vai se formando dentro do teu coração, nas tuas vistas. Você começa a não ver à tua frente. Às vezes tem pessoas na tua frente que possa ser tão bom, mas você acaba não enxergando de tanta decepção que você já teve. Então você quer além, enxergar além, sempre querendo mais, mas você tem que passar pela muralha. Amados, nós precisamos, qual é a muralha da tua casa, mas qual a muralha no coração do outro? Que nós precisamos hoje em oração derrubar a muralha do coração do outro, porque muitas vezes, amados, as pessoas não enxergam porque também tem muralha no coração deles. E nós vamos ficando cada vez mais diminuídos diante do outro, porque as pessoas não nos enxergam. Nós vamos se diminuindo, vamos nos colocando abaixo, não temos coragem.
Se alguém está com o coração hoje duro, essa muralha tem que cair. Você precisa ver a graça de Deus acontecer. Hoje o Senhor dá uma ordem a Josué, mas o Senhor dá uma ordem a nós. Ei, até com que a muralha caia, não fale nada. Então eu digo para você, você está aqui comigo agora, nesse momento, pedindo, orando. Não se disperse, porque esta parte de Josué é muito séria. Nós estamos levando aqui à frente a Arca da Aliança. Entende, amados? Então veja bem o que eu vou dizer agora. Veja, amados, o que aquele povo, o que eles queriam com aquelas muralhas? Eles estavam querendo acabar com o povo dali, de Jericó. Eles achavam que eles iam conseguir. Não, e nós vamos conseguir. Eles não temeram. Só que quando começou a desabar tudo, antes disso, então clamareis com força. Gritar, então, clamareis com força, a arca do Senhor deu a cidade, retornaram no acampamento. Eles fizeram isso, amados, mas no 7º dia, levantaram-se na madrugada, deram 7 voltas naquele lugar. E veja, só que, ele diz aqui, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade de Jericó, amados, como eu disse, é uma muralha muito grande. Não tinha como pular, né? Não tinha como quebrar. Não era uma facilidade de uma parede. Não, eram muralhas de pedras enormes. Pensa uma cidade fechada, pensa São Paulo fechado. Jericó não que era uma cidade pequena, mas pensa muros e muros de pedra para que ninguém entrasse ali. E veja que depois ele diz, a cidade será voltada ao Senhor por interdito, como que se encontra exceção feita somente a Raabe, que era uma prostituta que acabou escondendo os espiões de Israel. Só que veja bem, Raabe, ela acreditou no Deus de Israel. Aí você diz, nossa, mas ela era uma prostituta, sim. Porque, amados, por isso que Jesus, ele diz que que as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Ele fala isso, né? As prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque Raabe, ainda que ela era uma prostituta, ela se inclinou ao Deus de Israel. Ela encontrou o Deus de Israel. E veja que o único lugar que não foi desabado, que não caiu, foi o lugar onde Raabe morava com a família. E todos eles foram salvos. Talvez hoje você esteja acompanhando aqui esse momento. Você diz, mas Iracema, eu queria muito que nesse lugar tivesse eu e minha família para ser salvo. Basta você acreditar no Deus de Israel. Você e a tua família. Entende, amados? Então veja bem. Aí ele diz assim, a prostituta terá sua vida salva, na qual ocultou os espiões, mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito, atraireis interdito sobre o acampamento, ou seja, tudo aquilo que eles entraram lá, eles não podiam pegar. Era contra aquilo que Josué foi fazer. Então não ia tocar em ouro e prata, bronze, porque eles iam levar para o acampamento. Mas o resto não era para tocar em nada, não era para pegar nada. Era simplesmente para acabar com Jericó. As muralhas caíram. Então veja bem, amados, eu vou dizer para você, fechou-se as portas de Jericó. Ninguém entrava, ninguém saía. Só que veja o que acontece, o Deus de toda graça, o Deus de Daniel, que Nabucodonosor se curva a esse Deus, é o mesmo Deus
que está com Josué, com Moisés, com Abraão, com Araão, com Isaac, com Jacó, com José. É Ele que determina, vai cair as muralhas sim. E hoje Ele vai falar para mim, para você, vai cair as muralhas sim. Amados, ninguém ficará sem receber a graça que é essas muralhas cair na tua vida hoje. Elas precisam ser derrubadas. Amados, tem muitas coisas impedindo. Tem muito impedimento. Deus não quer esses impedimentos. Assim como Ele vai dizer aqui, amados. O povo clamou e os sacerdotes tocaram a trombeta. E logo que o povo ouviu o som da trombeta, levantou um grande clamor. A muralha desabou. Lógico que nós, amados, não vamos gritar, né? Mas nós vamos clamar. Deus derruba a muralha do desemprego. Deus derruba hoje a muralha dos vícios, dos jovens que estão nas drogas, estão no álcool. Deus derruba a muralha do coração do meu filho, da minha filha, de depressão. Derruba hoje, Senhor, a muralha das dúvidas, da minha falta de fé. Você que já não tinha mais fé para nada, porque você nem acredita mais em nada. Porque você acha que a tua vida do jeito que está, ela está bem, o Senhor está dizendo não. Hoje cai as muralhas daquilo que você acredita, o que você tem aí, porque Deus de promessa é Deus que faz a promessa e cumpre. Muitas vezes nós fazemos promessa para o Senhor e nós não cumprimos. Não é mesmo? Você não cumpre, eu não cumpro, começa uma promessa, para a promessa. E quando chega o momento da oração, parece que tudo vem contra. E a gente não consegue ouvir, a gente não consegue se sintonizar aquilo. Amados, quando nós estamos na obra de Deus, quando nós estamos para fazer o trabalho dele, nós somos atacados de alguma forma. Ou seja, o celular toca, o telefone da tua casa toca, alguém quer te chamar, alguém quer falar com você, alguém chora, alguém briga, alguém grita, tudo acontece. Parece que quem tem animais, parece que os cachorros não param de latir, tudo acontece, pode perceber. Principalmente quando é esse tipo de oração. Porque as muralhas que precisam cair, vai mexer com muitas coisas. E a gente sabe, amados, que o cerco de Jericó não é brincadeira. Então veja bem, amados. Hoje o Senhor quer tirar, ou melhor, quer derrubar essa muralha. Seja para uma pessoa, seja para várias pessoas que você colocou aqui. Porque se esse impedimento ele veio de alguma forma, Deus, ele vai realizar no seu povo a promessa dele. Aqueles a quais nós colocamos no mundo, aqueles nas quais nós intercedemos por eles, esse é o povo da promessa de Deus, o povo da terra prometida. Nós não vamos pegar os nossos e deixar fora da graça. Nós vamos levar eles na terra prometida. Nós precisamos que eles passem essas muralhas. Quantas muralhas de desenganos você tem tido? Quantas muralhas de doenças tem assolado a tua família? Cada vez que você consegue falar com a família, cada vez que você vê o quanto a muralha que precisa ser derrubada na tua casa. A muralha que precisa ser derrubada no seu ministério. Muitas vezes a frustração do servir, de ser servo, de pessoas que nos deixam abalados, nervosos, que falam mal conosco, que respondem de uma tal forma, mas também de como nós estamos dando realmente importância para essas muralhas. Porque Deus não quer só que derruba a tua muralha,
Se Raabe, que estava lá naquele lugar, ela foi salva porque ela acreditou no Deus de Israel, foi salvo ela e a família dela, porque ela ocultou os espiões. Ela ocultou e ela acreditava. Porque depois ela é eles são espiões, quem assistiu, quem pôde ver, Raabe é uma das pés de uma prostituta de uma graça muito grande para os hebreus, né? Ela sofre todas as consequências de quem ela era, por que ela era. Mas veja, amados, aí, Iracema, então quer dizer que o meu pecado não, o seu pecado não envolve a graça de Deus acontecer desde que nós sejamos arrependidos, confessados. Deus, Ele vai fazer para nós assim como fez. Eu vou dizer assim, as muralhas de Jericó, quando ela cai, ela pode mexer em várias estruturas, amados. Mas toda estrutura é para o bem. Toda estrutura abalada é para o bem. Então veja bem, amados. Depois, lá no 20, o povo clamou, tocaram as trombetas, logo que o povo... A cidade subiu, a multidão subiu a cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram-na. Veja, amados, a cidade voltou. Eles tomaram Jericó. Ela voltou a ser, eles passaram. Tudo que tinha ali foi destruído. Jericó era uma cidade dos hebreus. Que depois tem outras que eles vão tomando todo esse tempo de guerras para tomar mesmo as cidades, para que fosse realmente dos hebreus, do povo eleito de Deus. Amados, então vamos trazer isso para hoje. Se você hoje, se Deus fez uma promessa para você lá atrás, hoje, se a terra prometida, Ele prometeu para você que isso aconteceria, o Senhor usou a boca de alguém para falar para você, não tenha medo do que vai vir, porque o nosso Deus é um Deus que derruba muralha, é um Deus que abre mar. Muitas vezes, amados, tem pessoas que começam a não acreditar. Se Ele abriu o mar, se Ele nos deu Jesus. E veja que Jesus, Ele começa a passar entre aquele povo. Jesus não escolheu pessoas específicas para orar. Quando Ele via que gritava, deixai-o vir. Mas os discípulos, eles estavam ali querendo que, não, pare de atormentar, deixa Ele vir. Jesus, Ele sempre foi para curar, sempre foi para tocar. Nós não podemos mais fazer acepções de pessoas. Sabe, amados, nós acabamos fazendo acepção do outro, quem é o outro. Ai, Iracema, mas eu prefiro não falar, não olhar na cara. Amados, não cai muralha desse jeito. São as muralhas interiores primeiro. São as muralhas daquilo que a gente começa a enxergar, não com os olhos. A gente começa a projetar uma situação no outro e começa a criar um monte de empecilhos, impedimentos para você chegar perto, para você pedir perdão, para você deixar aquilo para lá. Ai, assim, mas me maltrataram tanto. Mas não somos nós os julgadores de toda e qualquer situação. Nós temos que ser como Jesus, passar pelo meio da multidão. E Jesus, Ele passava pela multidão. Veja, Jericó foi tomado e foi dado ao povo hebreu. Hoje o Senhor quer, você pode estar hoje pedindo, olha, eu moro de aluguel, eu quero uma casa própria. Não é pecado pedir o bem. Nós precisamos pedir para o Senhor cuidar de nós. Amados, nossa vida espiritual, ela precisa estar totalmente derrubada dos desenganos dessa vida.
Entende? Nós precisamos saber que quantas muralhas já foram caídas aqui durante esses dias. Quantas vezes? Então hoje você vai colocar a sua promessa. Porque veja bem, Isaac era o filho da promessa. Você precisa ser o filho da promessa. Você precisa ser a filha da promessa. Você não pode mais ficar esperando que venha bênçãos e bênçãos se você não consegue reparar o erro. Se é você que está sendo a própria muralha, para o outro não enxergar nada, está na hora de você se diminuir. Entende? A gente tem que fazer o outro ser melhor. Usa daquilo que eu sou, usa daquilo que eu tenho. É bem isso. Geralmente, amados, nossas igrejas está cheia de pessoas que estão com muralhas. E nós que estamos aqui todo esse tempo, estamos cada dia derrubando um pouco de nós. É nós que temos que chegar hoje com outro semblante, com outro. Depois dessa pandemia, talvez ninguém mais vai te reconhecer. Nossa, como você mudou! Porque essa é a verdade. É que eu derrubei as muralhas do meu olhar. Aquilo que fizerem a mim, nada poderá mais me atingir. Eu tenho um Deus que me ama e que eu amo acima de todas as coisas. Eu tenho uma mãe chamada Maria. Eu tenho um Deus que abriu o mar. Eu tenho um Deus que derrubou as muralhas. Então nós vamos acreditando que cada vez precisamos estar melhores conosco. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje uma pessoa disse assim para mim: Iracema, eu não acredito mais, eu não tenho força. Eu tenho ouvido isso muito de muitas pessoas. Eu não vou dizer para vocês que isso não me entristece, porque entristece sim. Porque veja bem, eu e você precisamos acreditar que o Deus das promessas que faz, um Deus de aliança que faz com você, Ele não te dá hoje, amanhã, mas Ele te dá. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos, porque nós pedimos mal. Mas Jesus disse que tudo que pedimos ao Pai, a esse Deus Todo-Poderoso de Israel, amados, em nome de Jesus Ele nos dará. Mas Iracema, por que Ele deixou famílias morrerem? Agora nós temos pedido tanto por pessoas que estão com coronavírus. Amados, nós estamos tocando o fim dos tempos. Tomamos agora Jericó e passamos por uma terra prometida que mana leite e mel, que não é neste mundo. Não é neste mundo. Nós estamos no mundo, porém não somos mais dele. Porque quando nós entendemos quem é Deus, quando nós entendemos quem Jesus é na nossa vida, eu digo para você, nossa vida escondida em Cristo, mas não é neste mundo. Aquilo que Ele prometeu tem um lugar preparado desde o começo. Tem um lugar preparado que meu Pai preparou desde o começo da humanidade. Eu imagino que esse lugar deve ser de muita graça. Porque, amados, nós precisamos começar a fazer acontecer aqui. O céu aqui, a muralha aqui. Porque, amados, nós não sabemos amanhã. Como hoje a dona Antônia está enlutada por conta da prima que morreu, que é sobrinha, né? E de repente ela estava bem,
ficou internado e morreu. Quantas pessoas estão assim? Que nós possamos hoje ser esse Josué, que leva outras pessoas para atravessar Jericó, que pega outras pessoas para levar, para se tornarem filhos amados de Deus na terra prometida. Enquanto nós ficarmos no mesmo lugar, esperando que a muralha caia, enquanto nós vamos vagarosamente dando volta em volta de Jericó, porque muitas vezes nós damos volta em nós mesmos e não conseguimos nada. Ele pode realizar. Amados, eu já passei por tantas situações que eu vejo quanto Deus me ama, o quanto Ele tem esse agrado. E eu não meço esforço, não meço, para quem me conhece sabe. Quem já teve condições de estar comigo, de falar comigo, de conversar comigo, além desse momento, eu não meço esforços para ajudar vocês, para ajudar o outro, para levar o outro a conquistar Jericó, a levar o outro a conquistar o marido que foi embora, a conquistar o outro que está pedindo. Eu coloco a minha vida praticamente nas mãos de Deus para que Ele tome conta. Eu digo: Senhor, faça, Senhor, meu Deus, faça, cuide dos meus, para que eu cuide dos seus. Esta é a minha conversa íntima com Jesus. Então eu não meço esforços para estar de joelho por você. Eu não meço esforços para levar você a ver a muralha cair da tua vida. Aquelas barreiras, a tua situação, as dívidas, a falta de prosperidade que você vem lutando há anos. Dívidas em banco, dívidas com nome, dívidas em todos os lugares que nós temos. Não é, amados? Nós precisamos acreditar que um dia traz o outro. Nós precisamos saber lidar com a situação. Isso é necessário. Lidar, pegar na mão do outro, pegar na mão do outro, levar para entender qual que é a promessa de Deus para a vida daquela pessoa. Tem pessoas que estão tão perdidas, amados, que elas não sabem qual é a promessa delas. Você sabe qual é a promessa que Deus fez para você, para a tua vida, para o teu ministério? Sabe, hoje tem pessoas que começam aí e falam: não, isso não era para mim, mas Deus tem algo. A promessa dele vai além das muralhas de Jericó, por isso que elas desabam. Se o que a tua promessa está lá, hoje nós precisamos largar nas mãos do nosso Senhor e dizer: Senhor, rompe essas muralhas, porque eu preciso ser mais forte diante das adversidades. Amados, precisamos ser unidade diante daqueles que são adversos a nós. Se você ficar doente por algum problema, lembre-se que Deus é tão zeloso que as muralhas caem. Não se entreguem por nada, porque isso se chama fé. Entende, amados? Nós se abalamos porque o nosso humano chora. Quantos que estão aqui comigo estão com a alma sangrando? Estão com a alma chorando? Pessoas que se sentem só. Quantos que querem que caia a muralha dessa pandemia, desse vírus que está aí assolando? Graças a Deus, alguns lugares estão sendo abertos para que as famílias voltem à normalidade. Não é mesmo? Então seja você hoje a grande experiência da muralha de Jericó. Nós vamos passar 7 vezes em oração. Sofreu Maria as 7 dores, as 5 chagas do nosso Senhor. Nós precisamos olhar para essas situações e colocar todos esses que estão doentes dentro dessas chagas do Senhor.
Eu sei que o Senhor vai fazer milagres em muitas vidas de muita gente. Mas Iracema, ainda não estou vendo nada. Crê que a muralha vai cair. O seu coração hoje está sendo tomado por Deus, portanto, deixa agora a muralha cair, porque o coração que está aí, com essa muralha, vai cair. Vai cair a muralha de tudo que impediu, que teve impedimento com raiva, com ódio, com ressentimento, com mágoas. Comece a se sentir leve para dormir, leve para pensar. Aonde hoje a promessa de Deus precisa entrar em você, é na sua saúde, é no desemprego. Você que está desesperado por um emprego. É esta muralha que precisa cair para que você conquiste Jericó. Ou melhor, Deus é que vai hoje conquistar o teu coração. Porque, amados, nós não podemos, depois de toda a alegria que Ele colocar em nós nos afastarmos dEle. Porque nós temos que estar com Ele, uma aliança, como nós fazemos no casamento. Nós precisamos estar com Ele na alegria, na saúde, na doença. Nós precisamos estar com Ele na tristeza e amando acima de tudo. Porque se eu só for buscá-lo quando eu estou com uns problemas, amados, isso não é dele, não é para Ele. Nós precisamos buscar quando nós estamos bem. Porque lembre-se, o inimigo está do lado da muralha. E cada vez que nós retornarmos aquilo que éramos, as muralhas vão aumentar de novo. Então você fica naquele círculo e não consegue sair. Você não consegue sair daquilo todas as vezes. Veja, amados, nós passamos por situações difíceis todos os dias, doenças. Deixa o Senhor entrar aí e limpar as tuas veias, e limpar as tuas veias, o teu sangue que está aí contaminado, com problemas, pessoas nas quais você pediu, pessoas que estão no vício do álcool, que têm desejos demais pela bebida, pela sexualidade desenfreada, por filmes pornográficos. Hoje nós precisamos pedir, Senhor, caia a muralha daquilo que em mim tem mal. Porque, amados, o Senhor só vai entrar se você permitir. Só que quando Ele entra é difícil dele sair. Então você precisa encontrar Ele agora e dizer, Senhor, pode entrar. Eu me abro ao teu poder. Amém? Quantas pessoas estão pedindo aqui agora que caia a muralha de todas as situações que viveram, de mulheres que foram embora de casa, de maridos que também foram embora. Eu digo para você, você crê. Se você crê, as muralhas vão cair. Assim como tem aqui muita gente pedindo, deixa eu ver, o Pedro que estava com coronavírus está curado. Eu orei mesmo por ele. Amém. Coloco o Nivaldo Vieira para todas as muralhas. Eu creio, eu também, Rita, que todas as muralhas de enfermidade carnal, em nome de Jesus, Rosililda, toda perseguição, vamos pedir para o Léo, né? Vamos pedir para o Léo toda a muralha, tudo aquilo que... As muralhas do Gilmar, né? No hospital. Todas as muralhas das maldições caiam. Oi, Mônica.
Quebra as murelas do mal espiritual, de todo tipo de doença. Porque, amados, uma coisa é, amada, peço que caia todas as muralhas da vinha. Que todos vivam em paz. Amém. Iracema, peço oração para o meu cunhado Léo, que o Senhor venha colocar suas mãos sobre ele, derrame uma unção sobre ele, pois ele tem tido muita febre. Vamos pedir sim por ele, vamos pedir, amados, muitas vezes nós estamos vivendo algumas coisas na nossa vida hoje em dia, que parece que a gente vai ter esse coronavírus, não é assim? Porque nós começamos a colocar também aquele medo, né? Aquela ansiedade. Hoje eu dei uma saída e quando eu entrei num lugar, assim, amados, eu senti tão mal ali, tão mal. E eu entrei para comprar algumas coisas pequenas, assim, né? Essas coisas corriqueiras que nós compramos nas nossas casas. E era uma loja de R$1,99. Eu entrei, amados, eu senti como se tivesse algo me tomado. E eu senti, assim, uma indisposição muito grande. Vim para casa, né? Aquela coisa, passar álcool, tirar álcool, tomar banho, põe a roupa para lavar. E aí eu fui melhorando, comecei a orar. Se a gente não está preparado, eu pedi a Deus, né? Olha, gente, faz essa experiência também. Na hora que você for tomar banho, começa a pedir ao Espírito Santo que lave você. Lave de toda a contaminação espiritual, né? Toda a contaminação que muitas vezes nós acabamos pegando. E ali eu comecei a pedir, a orar, depois eu saí, fiz a minha oração, e aí eu fui voltando ao normal. Então muitas vezes a gente não